Vamos lá, podreira. Mais um vídeo aqui para as bichas de plantão me julgar, né? Pois é. A gente vai falando despojado assim mesmo. É, eu recebi um comentário muito ofensivo de um cidadão aí que ficou julgando um monte de coisas, cagando regras e tal, principalmente quando envolve relacionamento da gente, né? As pessoas adoram meter o pau. Quem que não gosta de meter o pau, né? É tão bom meter o pau em alguma coisa, em alguém, né? Que aí a gente acaba ficando acostumado em meter o pau nas pessoas. Bom, mas quando é pra meter o pau em mim, eu não gosto não, tá? Não dessa maneira aí que aconteceu. Assim não dá, coleguinha. Assim eu não permito não. E a vantagem da gente ter um canal pequeno é que a gente ainda tem o controle de quem vem ver os comentários, a gente ainda pode controlar essa coisa toda do engajamento. Então eu vi o comentário lá do cidadão, não teve nada a acrescentar, não teve nada de construtivo ali, só avacalhar mesmo, só rir da minha cara, né? Achando que eu sou um arrombado, né? Eu não sou arrombado não, meu querido. Então eu não permito esse tipo de coisa não, tá bom? E aí eu apaguei o comentário, ainda bloqueei o cidadão, porque aqui é assim, tá? Além de tirar o comentário fora, ainda varro a sujeira para bem longe daqui. Não quero não. Volta pro mar, oferenda. Volta pra lá, tá? É... E o que ele colocou que vale a pena aqui eu comentar? O bom é que sempre dá assunto para um vídeo, né? Sempre dá. Sempre rende um vídeo novo aqui, então eu saio no lucro ainda com esses idiotas, né? Porque o idiota não sabe que ele é idiota. Ele acha que ele tá arrasando, que ele tá performando, gastando o tempo precioso dele, que ele podia estar se capacitando em alguma coisa produtiva na vida dele, mas está gastando esse tempo dele hateando os outros, né? Olha só, vou escrever esse aqui para esse cara de pastel. Meu Deus, que geração inútil. Quero ver esse povo chegar aos 40, 50 anos de idade. O que é que vai ser desse pessoal, tá? Não vai ter titio Lula com bolsa isso, bolsa aquilo para promover a sobrevivência de vocês, não, tá cambado. O tio Lula já tá assim acabando, né? O governo dele, né? E eu não estou falando de governo exatamente. Quando vocês atingirem a velhice, não vai ter tio Lula olhando por vocês não, tá? Então aproveitem esse tempinho que vocês gostam de avacalhar. Aproveitem enquanto ainda são novos. Aproveitem enquanto ainda são jovens. Tá bom, meus queridos? Porque depois a vida só piora, viu? Quanto mais idade a gente ganha, mais complicada fica a vida. Palavras de quem já foi jovem um dia. E hoje estou aí com 48, já quase indo para 49 anos. Tá bom, querido? Então já posso falar sobre isso. E aí o que acontece? Que eu tiro de bom aqui para trazer. O cara criticou o movimento LGBT e tal. Ah, mas olha, agora com quase 50 anos é que você viu que esse povo é isso, esse povo é aquilo. Agora com quase 50 anos. Na verdade, a gente já vê isso, mas a gente não tinha uma certeza. Para não cometer uma injustiça, a gente ficava quieto, né? A gente ficava observando, a gente ficava ali. Porque sim, é necessário sempre um movimento. Veja bem, um movimento. Não estou falando qual. Então sempre foi necessário. Agora não quer dizer que seja esse que está aí. Esse que está aí não me interessa, né? E eu só tive certeza disso de uns tempos para cá. E cada vez que eu penso, nossa, será que estou errado? Será que estou cometendo uma injustiça? Aí acontecimentos como o que eu tive naquele canal, onde eu recebi as pedradas, simplesmente porque os bissexuais se preocupam mais com rótulo do que com pessoas. Eu acho engraçado, porque eles me deram um monte de pedradas naquele canal lá, né? Só por causa do rótulo bissexual. Ah, eu não acredito em bissexual. Bissexual são gays. Gays sabor heterossexual, né? Só por causa do rótulo bissexual, levei uma chuva de pedradas. É engraçado, porque aí o bissexual, ele arruma trastes na vida dele e tá tudo jóia.
O bissexual arruma pessoas nocivas na vida dele, tá tudo jóia. Agora, o bissexual ouvir, eu não acredito em bissexual, pra mim você é gay, meu Deus, é o fim do mundo. É o fim do mundo. O fim do mundo para ele não são as pessoas que o prejudicam, as pessoas traíras, as pessoas perversas, as pessoas que mentem, as pessoas que enganam, as pessoas que tapeiam, as pessoas que traem, as pessoas que passam qualquer tipo de infelicidade para ele. Não, o fim do mundo é um cara falar que na concepção dele, ele não é bissexual, ele é gay. Esse é o fim do mundo para o bissexual. Por isso que eu falei lá que isso é uma futilidade, né? Porque o bissexual não está preocupado com as pessoas com que ele se relaciona para ser feliz. Ele está preocupado em validar o seu rótulo de bissexual. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Eu não quero rolo com ninguém, eu não quero briga com ninguém. O bissexual então existe, tá tudo certo, cara. Não vamos aqui, existe agora todo um sistema favorável a muita coisa. Muitas nomenclaturas, muitas regras e características envolvendo essas nomenclaturas, não é verdade? E a gente vai dançando conforme a música, a gente vai se adaptando, a gente tem que ver direito isso daí, ok? Então, a gente vai dançando conforme a música, porque é o que nos resta, entendeu? A gente não quer problema para ninguém, a gente não quer confusão, a gente quer paz, amor, Deus, pátria, família, e é isso, entendeu? É desse jeito que a gente vai seguindo a vida. Quer ser chamado de bissexual é a coisa mais fácil do mundo. Tá ok, tá ótimo. Ninguém quer problema com ninguém aqui não. Até porque a gente tem mais o que fazer da nossa vida do que ficar se apegando a rótulos, etiquetas, ficar analisando o comportamento do outro, né? Quem que ganha com isso? Ficar analisando como que o outro tem prazer na cama. Vai cuidar do seu próprio prazer, criatura. Que isso é que interessa, vai cuidar da sua vida, das suas prioridades, em vez de ficar analisando o outro. Então, é por isso que eu acho que essa coisa toda é uma grande bobagem, só serve para jogar pessoas umas contra as outras. Agora, para mim isso não importa. Para mim eu lido de boa com o rótulo bissexual. Tá tudo certo. Agora, para eles é muito triste, né? Porque eles vivem um mundo onde eles são enganados. Tem muitos que se dizem bissexuais que na verdade são gays e ficam enganando eles, né? Tem muitos héteros que, para eles também, eles vão ver os bissexuais como gays. Os héteros enxergam isso, sabe? E aí, eles vão boquejar com os héteros também? Eles vão fazer esse carnaval todo com os héteros também? Então, enfim, cada um com seus problemas, não é verdade? Cada um com seus pepinos aí para resolver. Eu não quero confusão com ninguém, E sim, tem coisas que a gente começa a amadurecer tarde, né? Agora tem pessoas que não amadurecem nunca. Então, hoje eu vi que esse movimento que aí está não é interessante para mim. Não é interessante, acredito, para ninguém, né? Hoje eu vi isso. Já pensou quem nunca se dá conta disso? Já pensou aqueles que nunca perceberão isso? Né? É assim, né? A gente vê que é diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoas que atingem maturidade sobre algumas coisas, tem pessoas que não. Às vezes isso vem tarde para uns, às vezes isso nunca vem para outros. O que se há de fazer? A gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle sobre a mente, sobre a cabeça, sobre a vida do outro. É isso aí. E pro cara que ainda, além disso, ele aproveitou para falar do meu relacionamento, como se isso... As pessoas adoram quem tem um relacionamento ruim para ficar jogando pedra, né? Ali é o ponto fraco dele, vamos lá. Tum. Bom, eu tenho 22 anos de relacionamento. Vamos fazer 22, né? Ainda estamos no 21º. Eu acho que já deu, né? Eu acho que isso conta como um bom relacionamento. Porque muita gente não chega a isso. Muita gente não mal ultrapassa 2 anos. Né? De repente, nossa, já estamos com 3 anos. Consegui ultrapassar os 2 anos de relacionamento. Já é aquela festa, né? Coitados. Eu tenho dó.
As pessoas ainda acreditam em relacionamento, né? Eu não acredito mais não, cara. Ai, Fabiana, então por que você não muda? Porque não é simples. Eu não tenho coragem de abandonar pessoas, entendeu? Eu não tenho coragem de ser mal a ponto de repente, seguir com meus egoísmos e pouco me lixar como é que o outro tá vivendo. Eu não conseguiria dormir em paz desse jeito não, cara. Então eu vejo assim, é uma prisão? É uma prisão. Mas foram escolhas minhas, né? São coisas que eu construí. São minhas escolhas. É a minha construção. E não me arrependo não, tá? A gente se arrepende de muita coisa nessa vida, sim. É necessário, né, para nossa maturidade, nosso crescimento, desenvolvimento pessoal. É necessário que a gente olhe para trás de vez em quando, a gente vê as coisas boas, legais e tal, mas a gente vê principalmente aquelas para a gente não fazer de novo, para a gente, né, aprender com aqueles erros, para não cometer mais. Então tem muita coisa que talvez eu faria diferente, mas é assim, hoje eu tenho uma cabeça. Naquela época minha cabeça era outra. Então acho que nem conta, nem convém pensar esse tipo de coisa, né? Não vale. Não vale hoje a gente que já está tão calejado pela vida, já viveu tanta coisa, né, indesejável, forçada, obrigada. Não cabe hoje achar que antigamente, antes da gente passar por todo esse processo, a gente deveria reagir de outra maneira. Não cabe pensar isso, porque naquela época lá, a gente ainda não tinha passado por nada. A gente nem podia imaginar as coisas que a gente ia viver. Então, não vale isso. Como evolução, como maturidade. Maturidade do quê? Se eu tinha uma outra cabeça. Maturidade seria se eu tivesse a mentalidade de hoje naquele tempo lá. Aí sim, seria muito válido esse pensamento. Ah, eu não teria feito isso, eu não teria feito aquilo, eu não teria... A gente pensa, pensar a gente pensa. Somos seres pensantes, pensamos a todo momento. Né? Só um minuto. Pronto, já atendi a ligação, eu estava esperando essa ligação. Mas retomando o assunto, né? Eu tenho quase 22 anos de relacionamento e só quem tem todo esse tempo sabe como muda a questão do encantamento, a vivência no dia a dia, né? Sabe como tudo é diferente do começo. Quando o começo a gente fica admirado, deslumbrado, a gente quer agradar, a gente quer impressionar, a gente se sente bem com tudo, a gente passa pano, né, para os defeitos, acha até bonitinho um defeitinho aqui, outro ali, a gente fica passando pano, né, porque a gente está conquistando, a gente está naquela fase de que eu preciso de alguém, eu quero ser amado, esse cara parece ser tudo o que eu quero, então eu quero ele para mim, então a gente fica naquela fase, né, mas depois de 22 anos juntos, 22 anos no mesmo teto, 24 horas por dia. Cara, muita coisa muda, sabe? E não adianta eu ficar aqui falando. Só sabe do que eu tô falando aqui quem já viveu isso por, no mínimo, uns 10 anos. Se você nunca teve um relacionamento por 10 anos, então você não sabe como é que é. Porque são fases, né? E essas fases, elas vão modificando a vivência dos dois com o passar do tempo. Com 5 anos é de um jeito, com 7 anos é de outro, com 10 anos é de outro e vai, né? Vai se modificando. Mas com 10 anos a pessoa já pode falar, né? Não, eu tive um relacionamento, eu vivi com outra pessoa, né? Já tive uma vida ao lado dessa pessoa. Porque em 10 anos, sim, acontece muita coisa, né? Se mora junto, sim, acontece muita coisa. Então, só quem viveu essa realidade, só quem tem esse relacionamento para chamar de seu, sabe como é que é. Não adianta eu ficar aqui falando, sabe? Estou jogando pérolas aos porcos, porque a pessoa que não vive isso, ela não tem a dimensão da coisa, como que é a convivência. Ela não tem a menor dimensão sobre isso. O que ela tem são os parâmetros dos valores, da cagação de regra, que ela tanto conhece
daquele momento inicial, né? Quando você precisa ter atributos bons para que aquela pessoa que você conheceu goste de você, para que vocês possam engatar esse começo de relação. É isso que as pessoas normalmente têm na cabeça, né? Então elas imaginam que todo relacionamento é assim, e não é não. Isso muda, e muda muito. E isso não diz respeito a ninguém. Quando as pessoas metem o pau, né, para avacalhar, para tirar sarro, ou para vir dar lição de moral, essas pessoas são muito más. Ou elas são muito más, porque estão fazendo isso para hatear mesmo, né? Com aquele gostinho de fazer o outro se sentir mal, ela se diverte com isso. Ou então elas são ingênuas, né? Elas desconhecem toda essa questão, né? E aí, por ingenuidade, você faz muita coisa ali, sem consciência real do que você está fazendo. É uma pena essas coisas, né? E qualquer hora, se alguém quiser, eu falo aqui como que eu fiz para ter esse relacionamento duradouro. Por hora, o que eu posso dizer é o seguinte: eu era um jovenzinho que eu já tinha tentado muitas vezes ter um relacionamento sério, porque eu acreditava nisso, né? Eu não gostava dessa concepção de pular de galho em galho e tal. Eu sempre achava que eu viveria para sempre com alguém. Então, na minha concepção, eu tinha que arrumar alguém, mas eu nunca conseguia arrumar alguém. Eu era muito novo também naquela época, eu não entendia que o problema da juventude é que ela não é atraente para nada a longo prazo. A juventude tem aquela beleza, mas aquela beleza para o imediatismo, aquela beleza casual daquele momento. A juventude, ela não consegue ter algo a longo prazo. Esse é um problema muito grande na juventude gay. A gente não consegue atrair pessoas que olham pra gente como algo a longo prazo. A gente só consegue aquela coisa pro imediato. E aí muitas coisas são faladas, né? Muitas mentiras, muitas ilusões. Às vezes a gente até sabe que é mentira depois de tantas vezes, né? Tantas vezes ali quebrando a cara, batendo a cabeça na parede. A gente acaba reconhecendo, né? Xiii, mais um papo furado, né? Mas a gente, né, pensa, vai que de repente não é, né? Vai que de repente agora dá certo. Vai que de repente você vai quebrar a cara de novo. Vai que de repente você vai ganhar mais um problema na tua vida. Pois é. Eu acreditava muito nas pessoas, a ponto assim, acreditava tanto nas histórias que elas contavam, nos papos que elas me jogavam. Já cheguei a colocar um cara dentro da minha casa, né? Ambiente familiar mesmo. Depois a gente alugou uma casa, fomos morar junto. Ele pisou na bola legal comigo. Teve aquele outro, né? Que eu tive um relacionamento com ele, não durou muita coisa. Ele também era muito cheio da moral, né? Eu não podia nem colocar uma bermuda direito. Não é que ele proibia, ele nunca proibiu, mas ele ficava falando, né? Ah, porque essa bermuda, né? Essas pernas suas e tal. Eu não, sei lá, eu não vou ficar perto de você para você ficar usando isso, né? Você vai ficar usando isso sem eu estar perto de você e tal, né? Então ficava essas coisas assim. Se eu via a televisão e falava assim, nossa, como o Tony Ramos tá bonito, meu Deus, ele só faltava querer desligar a televisão, sabe? Ele só não fez isso porque realmente eu estabelecia um limite. E aí ele sabia que tinha cruzado esse limite, porque se eu deixasse, ele teria desligado a televisão. Porque eu não tinha que achar um homem bonito na televisão. Entendeu? Sendo que depois, quando a gente terminou, eu descobri que era ele que estava com um contatinho por aí. Ele tinha um cara muito doido que ele conhecia já de um certo tempo. Ele mobiliou a casa do cara. E a gente mal terminou, ele achou que ia morar com o cara, né? E partiu dele terminar comigo, né? Por outros motivos, não tem nada a ver com isso. Mas partiu dele terminar comigo e ele mais que depressa foi lá procurar o cara. O cara, como ele tem problemas psíquicos, o cara pegou uma faca enorme e falou pra ele, você some daqui. Você some daqui que eu vou furar teu bucho já. E aí ele, ó, vazou. Aí ele ficou com medo, né? Porque como ele conhecia o cara já há um tempo, ele sabia que o cara podia fazer isso mesmo. Então ele ficou com medo. Como eu sei, porque depois eu tive que levar ele pra casa.
Eu tinha carro na época, né? Aí ele teve a cara de pau de ligar pra mim. Estou aqui na rodoviária, perdido, desolado. Por favor, venha me pegar, me leva pra minha casa. Aí no caminho ele foi me contando. E eu fui absorvendo tudo aquilo. Aí eu conversei com pessoas que tínhamos em comum. E aí essas pessoas me contavam. Mas você não sabia do Léo, né? Não vou falar o nome completo do cara aqui, né? Você não sabia do Léo? Ele nunca te falou do Léo? Ele sempre estava em contato com o Léo. Não, nunca. Nunca na minha vida eu soube da existência desse Léo. Entendeu? E aí você fica como, cara? Sei lá. Eu sei que isso veio assim, de bandeja na minha mão naquela época, né? Coisa de louco. O cara que cagava a regra, cheio de moral. Não podia achar um ator bonito na TV, não podia usar uma bermuda, tá? Quem pisou na bola? Eu pisei na bola? Não, eu era o bonzinho. Eu mal olhava pro lado. Na época eu tinha um servicinho, né? E ele ficava me ligando lá, assim, quero saber como você tá, meu amor e tal. Hoje eu vejo que na verdade aquilo era uma desculpa para saber se eu tava lá. A gente acha, né? Ai, nossa, ele fica me ligando no meu trabalho, que amor, ele fica pensando em mim. Não, ele fica achando que você, uma hora, vai sair de lá e vai fazer qualquer coisa. Então ele liga para saber se você tá lá. Tá entendendo? E aí quem foi que pisou na bola? Fui eu? Eu fui o palhaço da situação. Não fui eu que fui lá mobiliar a casa do outro e depois foi lá, achando que ia viver com o outro, né? Esse cara, eu nunca soube da existência dele, mas ele devia ser um homão bem gostoso, né? Porque em geral é assim, você bonzinho, você não consegue nada. Nesse meio gay de relacionamento, não, tá? Enquanto você for bonzinho demais, você for certinho demais, você vai sempre ser passado para trás. Sempre. Quando você vira um cachorro, um vagabundo, um sem vergonha, aí você é valorizado. Eu era certinho demais, correto demais, cheio de valores, de moral, de princípios, tá? Tinha meu trabalhinho, tinha meu carrinho. Eu era, assim, uma pessoa incapaz de fazer qualquer coisa duvidosa. Eu era muito bobinho, muito, muito. E era passivo, eu era muito passivão. Eu gostava de ser passivo, gostava de dar prazer para o homem, como ele gostava de ter prazer, né? Então, o jeito que ele gostava, eu fazia. Depois que eu peguei meu HIV, de tanto acreditar e levar na cara, me prejudiquei de várias formas, não só essa. Como eu falei, teve esse outro da casa que nós alugamos, eu acabei saindo na mão com ele, arranquei sangue da boca dele, porque teve um rolo ali que ele não queria sair da casa, eu precisava entregar a casa, acabamos saindo na mão. Ele me bateu, eu bati também, os dois bateram, mas eu arranquei sangue dele. E não me arrependo não, eu me arrependo de não ter arrancado mais, ele devia ter saído de lá sem dente. Ele devia. A gente fica com dó, né? A gente tem coração mole. E aí quando eu peguei meu HIV, eu falei assim, quer saber? Ser bonzinho não leva a nada. Aí de passivo eu virei ativo. De bonzinho eu virei um puto safado vagabundo, uma pessoa de caráter duvidoso. Esse sou eu hoje. Hoje eu sou assim. Eu não culpo ninguém não, a escolha foi totalmente minha. Mas eu te falo uma coisa. Presta atenção agora no que eu vou te falar. Se eu não tivesse virado ativo, se eu não tivesse virado sem vergonha, vagabundo, traíra, safado, duvidoso, eu não estaria hoje valorizado. Tá bom? São 22 anos de relacionamento. É isso que ganha os homens safados. Ganham relacionamentos longos,
ganham pessoas que se preocupam com você, pessoas que fazem muita coisa para você. Não vou falar tudo, mas fazem bem mais do que antigamente você recebia. Então você ganha pessoas que te admiram, você ganha pessoas que por algum momento elas querem ficar com você. Você é safado, você é cachorro, você é sem vergonha. Você come fora por aí de vez em quando. Você também come dentro, mesmo quando ele não quer, você tá lá e vral, né? Vem cá. Você vai pra vara sim. E é disso que eles gostam. Tá? É disso que eles gostam. Porque só assim, me tornando essa bosta que eu me tornei, só assim eu consegui ficar 22 anos com alguém. Eu precisei me tornar isso para conseguir o que eu tanto queria, um relacionamento sério. É brincadeira, né? Quem me ouve falar isso não acredita. Mas puxa na sua consciência, analisa bem tudo que eu coloquei aqui que você vai ver. Quem é que tem mais valor nesse mundo? O bonzinho, certinho, que obedece tudo que o outro manda, que ali é alvo das ciumeiras e alvo dos ataques do outro, mas ele não fez nada. Mas o outro tá lá, atacando ele. O certinho, sempre impecável. Sempre. Passivo, né? Como que eu vou dar prazer para esse cara? Como que eu vou dar prazer para ele? Passivão. E o outro, o ativo. O ativo quer dar prazer pro cara? Não, o ativo ele quer comer, cara. Ele quer balançar a benga lá, quer ter prazer, quer ser chupado, quer ser, enfim. Já entenderam, né? Não preciso detalhar tanto. Ativo quer meter mete, entendeu? Ah, eu não tô bem e tal, dá mais tesão ainda. Ah, não tá bem, vixe. De repente tô numa vontade aqui. Cachorro, vagabundo, traíra. É isso aí. Esse é o que tem valor. Você vai falar que não. Você vai falar, não, Fabiano, você só não conheceu a pessoa certa. Querido, eu conheci tanta gente, mas tanta gente, e já saí perdendo tanto com isso, que na primeira vez em que eu virei a chave assim, ó, tum, foi a primeira vez que eu virei a chave. Pronto. Tudo se ajustou. Tudo. Exatamente tudo. E aí eu aprendi, sabe o quê? As pessoas nunca se mostram de verdade. As pessoas nunca se mostram de verdade. As pessoas nunca são realmente tão sinceras. As pessoas não são esse poço de virtudes que elas ficam mostrando por aí. As pessoas são falsas, as pessoas são manipuladoras. As pessoas sempre aprontam, as pessoas sempre vão pisar na bola com alguma coisa. E essas são as pessoas que mais atraem as outras. Quem é você? Você é aquele que gosta dessas pessoas? Ou você é aquele que tem exatamente o perfil dessas pessoas? Quem é você nessa história? Se você não é essa pessoa, você então é aquela que gosta dessas pessoas. E não existem outros tipos. Os certinhos só se ferram. Os certinhos demais, os bonzinhos demais, eles só se ferram. E agradeçam aqui a minha sinceridade, tá? Agradeçam bastante minha sinceridade aqui, porque ninguém vem num canal de YouTube falar isso pra vocês, não. Ninguém. E ainda que eu não sou essa coisa toda que eu dei a entender que eu sou, né? Porque agora as pessoas fantasiam, né? Assim, nossa, como que ele é? Não, não é assim também não, gente. Não é tão a ferro e fogo assim, mas sim, eu era muito diferente. Eu era muito bonzinho, eu era muito chatinho, muito cheio de querer agradar, muito cheio de dedos, muito cheio de valores, moral.
Eu era sim. E quando deixei de ser, certas coisas sorriram para mim, tá? Certas coisas sorriram para mim. Gostaria de ter feito isso antes, porque aí, quem sabe, eu não teria conhecido tanta gente errada. Quem sabe eu não teria conhecido tanta gente problemática, né? Em que me fez sonhar tanto, me dedicar tanto, e aí eu só tomei no toba, né? Quem sabe, se eu tivesse sido assim desde cedo na minha vida, ela não teria sido bem mais satisfatória, desde o começo, né? Desde o começo. Quem sabe? Às vezes a gente aprende tarde certas coisas. Às vezes a gente vê muito tarde aquilo que a gente deveria ter visto, ó, quando a gente era bem jovenzinho. Mas antes tarde do que nunca, né, gente? Antes tarde do que morrer sem se dar conta dessas coisas, batendo ali a cabeça na parede. E aí, para terminar o vídeo, eu falo o seguinte: não sejam como eu. Ah, para eu ter um relacionamento, então eu tenho que ser assim, Fabiano? Não, é melhor você não ter relacionamento, tá? Não tenha relacionamento. Não é bom. Não é bom para você, não é bom para o outro. Não é bom. Relacionamento nenhum traz essa felicidade toda que você acha que traz. Agora, se você quer ter, não seja bonzinho demais. Não seja moralista demais. Não seja certinho demais. Porque senão você vai se ferrar. Ah, você vai se ferrar. O mundo é dos sem vergonha, dos cafajestes. Esses é que são desejados. Exatamente do jeitinho que eles são. Tenha certeza disso. Um abraço para todo mundo. Você não verá mais essa sinceridade toda nos próximos vídeos, tá? Então agradeça. Coloca aí nos comentários. Obrigado por ser tão sincero, Fabiano. Porque ninguém vai falar isso para você. Isso é só a vida que te mostra. E aí você escolhe. Eu vou me tornar esse tipo de ser humano ou eu vou continuar bonzinho, chatinho, moralista, certinho? A escolha é toda sua. É como você querer andar com Jesus ou com o tio Lu. Você é que escolhe. Entendeu? É mais ou menos por aí. Um abraço. Até o nosso próximo vídeo.